Oi gente, finalmente é sexta-feira e eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Dessa vez pra falar sobre o meu piercing novo. Umas 2 ou 3 pessoas já me perguntaram sobre esse piercing. Quem acompanha o blog viu que eu fiz um post em janeiro falando sobre a ferradura usada aqui na lateral do nariz, no cantinho, na abinha. Então, como eu sei que muita gente tem dúvida, eu resolvi gravar um vídeo pra falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu vi que muita gente me apoiou naquele post, falando vai lá Mari, fura, coloca, depois conta pra gente como ficou. Então, isso me deu muito ânimo e aí eu fui lá no estúdio e furei. Lógico que eu não ia tentar fazer isso sozinha em casa, porque eu sou super estabanada e não ia dar certo. Então, um dia eu tava lá em Atibaia gravando uma entrevista sobre um projeto social que eu tenho, o Alshei, e aí eu aproveitei pra ir no estúdio, onde eu fiz o meu primeiro piercing e colocar a ferradura no nariz. Gente, antes de mais nada, muita gente tem dúvidas sobre essa história de alargar o furo. Antes que vocês fiquem aí pensando que você vai ter que passar um alargador, alguma coisa especial pra deixar o furo maior, eu vou logo dizendo, não tem nada a ver, você vai alargar com uma agulha maior. Eu pensava um monte de coisa, sabe gente, por isso que eu tô dizendo, eu tinha muito medo. Então, eu tava super receosa, mas quando eu fui lá no estúdio, eu vi que ia ser super tranquilo. Eles praticamente pegam uma agulha mais grossa, uma agulha própria pra ferradura e furam de novo, furam em cima do furo que você já tem. Eu acredito que pra você passar esse tipo de joia, você já tem que ter o piercing, sabe? Você já tem que ter o furinho normal, o piercing tradicional. Porque é uma joia bem mais grossa, né? Então eu acho que se você colocar de uma vez, eu acho que você vai sentir muito mais dor. Quando você já tem o piercing, eu acho que já é mais tranquilo, você também já tá mais preparado, já sabe mais ou menos como é que é a dor, enfim. Doeu, gente. Doeu, mas não foi nada absurdo. Eu senti mais aflição mesmo, até porque a profissional que fez esse piercing em mim, ela é super caprichosa, super dedicada e tem a mão muito leve. Então eu não senti uma dor absurda, foi bem tranquilo. E assim, os cuidados foram os mesmos, sabe? Eu lavei normal com sabonete, usei antisséptico, ainda tô usando. Então é passar antisséptico com cotonete, não é nada muito complicado. E esse piercing, ele tem vantagens sobre os outros. Por exemplo, o piercing pedrinha, que é aquele piercing que é só uma pedrinha aqui no nariz, ele enrosca muito. Quem tem ou já teve sabe do que eu tô falando. Você sai do banho, vai enxugar o rosto, aquela porcaria enrosca na toalha e você fica ali morrendo de dor. Então ele é uma caca, ele é horrível e você sente muita dor sempre, porque ele enrosca em travesseiro, em fronha, em cobertor, em tudo. Então esse piercing não enrosca. Ele também tem uma vantagem sobre a argolinha, porque a argolinha, ela não enrosca, mas ela tem uma junção. E quando essa junção para aqui, ó, onde foi perfurado, dói muito, muito mesmo. Então, esse piercing não tem esse tipo de problema, porque essas duas bolinhas aqui, ó, elas praticamente travam o piercing no teu nariz. Então ele não fica, sabe, ele não vai rosquear nem nada, não vai inflamar, enfim. Esse piercing não inflamou, tá? Eu tinha muito medo que isso acontecesse, porque eu já tive piercing normal, assim, tradicional, e ele acabou inflamando. Esse piercing não me deu nenhum tipo de problema, só ficou doloridinho alguns dias depois de eu ter perfurado. E é normal, porque você fez ali um procedimento, então é normal a região ficar um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais chatinho, mas não é nada que incomode muito, sabe? É uma dorzinha, é uma dor chatinha, fica ali latejando por uns dias, mas depois passa. Eu tô me acostumando ainda com essa joia nova. Às vezes eu acho que ela tá muito grande pro meu rosto, às vezes eu acho que ela super combina. Eu acho que ela fica bem legal com makes mais carregadas, sabe? Fortes, meio gótica suave, sabe? E quando eu acordo, geralmente eu acho que não combina tanto. Então assim, depende muito do meu estado de humor e da hora do dia. Eu gosto mais, eu gosto menos desse piercing. Eu ainda sinto falta da minha argolinha, mas eu tô me acostumando, cada dia eu gosto mais dele. Eu acho lindo nas outras pessoas e tô começando a achar bonito em mim também. E é isso, gente. Foi muito legal eu ter feito esse piercing, porque eu jamais saberia como é que ele ia ficar se eu não tivesse feito.
Então, o meu conselho pra vocês, se vocês estão com muita vontade de colocar, coloquem esse piercing. E se por acaso vocês não gostarem, é só ir lá, tirar que o furinho vai voltar ao normal. Ele vai fechar, porque essa é a parte boa do piercing, é a vantagem em relação a uma tatuagem, a um outro procedimento estético, que é só você tirar que ele fecha. Se por acaso vocês ouviram sons estranhos nesse vídeo, são os meus 2 irmãos que vieram de Atibaia e estão lá na sala com os meus cachorros. Então eu não faço ideia de como que vai ficar esse vídeo, como vai ficar o som. É isso, gente. Aproveitem muito esse descanso, carnaval. Se você não gosta de carnaval, aproveite para descansar, para ficar com sua família, para ficar com seu namorado, marido, namorada, mulher, enfim, para ler um livro, para ir no cinema. Estreou 50 Tons de Cinza. Eu não gostei muito do livro, mas eu confesso que eu tô super curiosa para assistir o filme. Então, quem gosta de carnaval tem essas opções, e quem gosta tá cheio de bloquinhos, pelo menos aqui em São Paulo tem um monte. E lá em Atibaia também. Eu vou fazer mesmo propaganda da minha cidade, querida, amada. Eu vou pra lá nesse final de semana, e então eu sei que vai ter muitos bloquinhos por lá, vai ter bloquinhos no Brasil inteiro. Então, pra quem gosta de carnaval, pra quem não gosta de carnaval, bom descanso pra vocês. Aproveitem muito com responsabilidade e a gente se vê.